Fala galera, tudo bem? Guilherme aqui para mais um Sellers Cast. Hoje eu tô com o Tiagão, com o Xandão e a ideia é a gente bater um papo dando um foco um pouco jurídico, né, do uso da nossa plataforma. Principalmente porque ao longo aí dos primeiros clientes a gente foi tendo muitas reuniões com o setor comercial que estava meio em dúvida de como usar a plataforma para pagamento de comissão, premiação, efetivamente qual que é a diferença de comissão, premiação. Eu posso botar dinheiro na conta de um cara que não é meu funcionário, é um vendedor de um terceiro, e se ele for um RCA, tem que ser bonificação, acordos comerciais, enfim. A gente percebeu que existia uma certa confusão de conceitos. A gente preparou até uma cartilha para disponibilizar para os clientes, mas a gente entende que é um tema tão importante que é bacana a gente bater um papo com o Thiago, que é especialista aí da área jurídica, para esclarecer todas as dúvidas. O Xandão está aqui para não me deixar esquecer de nenhuma pergunta, de nenhum ponto importante. Thiago, vamos lá que a gente está aqui ansioso, esperando ser iluminado aí pelo teu conhecimento na área. Essa questão jurídica foi uma coisa muito engraçada. Nós não imaginávamos que ao fundar a Sellers, que a gente veio para resolver um problema, uma dor ali da parte comercial, que a gente fosse esbarrar, na verdade, em tantas questões jurídicas, né? Sim, exato. Eu acho que são daqueles desafios que aparecem que a gente não cogita que seriam tão relevantes. E o mais engraçado disso tudo é porque, na verdade, a Sellers acaba, pela forma como ela funciona, consequentemente, não foi o intuito, mas consequentemente, traz muito mais segurança jurídica para toda a relação, para os dois lados, porque traz muito mais transparência, rastreabilidade e tudo mais. Mas há um grande obstáculo jurídico a ser superado quando a gente tem as conversas, talvez até por isso que a gente está batendo esse papo aqui, né? E me parece que vem aí de um pouco de conhecimento que falta de dois lados, né? Às vezes a parte comercial ela não tem um conhecimento de questões jurídicas, né? De alguns detalhes jurídicos, mas muitas vezes, e talvez eu possa dizer até mais comum, os advogados não têm conhecimento das questões comerciais. Para os advogados, às vezes, entender a dinâmica, a necessidade. Sim. E o que é bom para a empresa que ele advoga, ele também tem desconhecimento. Então, na verdade, eu acho que é uma soma e às vezes essas áreas não se conversam tanto. Às vezes o jurídico atende por demanda e ninguém pergunta, eu vou fazer uma campanha comercial, é difícil isso. Então, a gente, de fato, percebe algumas dúvidas jurídicas, muito embora a Sellers nasça para dar segurança a algumas dúvidas. Ou seja, até a gente, fica tranquilo que a gente dá segurança, a gente tem que justificar toda uma celeuma. Primeiro desafio é esse, talvez, da comissão Sim. e da premiação, que se aplica a relações do tipo CLT. Eu acho que é a primeira coisa que a gente tem que separar aqui, porque a Sellers tu pode usar para relações que tu não tens, uma relação direta com a pessoa, tu pode usar para representante comercial, que é outro tipo de relação, tu pode usar para empregados, que são do caso de CLT. Então, quando a gente está falando, por exemplo, de premiação e comissão, já nasce a primeira, ou bonificação, qualquer outra coisa que não seja prêmio, qualquer outro nome que seja campanha de incentivo, já nasce a primeira dúvida. Por que isso? Porque a premiação, por força da reforma trabalhista, ela é diferente do bônus da comissão. O bônus e comissão, eles são equiparados a salário. Então, quando tu paga, por exemplo, R$1.000 em bônus, tu tem mais um monte de encargo que faz esse 1.000 virar 1.500 de custo para a empresa. Quando tu tens a premiação, não. R$1.000 de prêmio custa R$1.000 para a empresa. Então, uma economia chega aí tranquilamente a 50%. Thiago, então eu vou... Só fazer premiação. Vou só fazer premiação. É a primeira coisa que vem. A resposta é sim e não. Por que isso? Tá? Porque tu não pode simplesmente pegar a tua comissão e agora chamar de premiação e vamos jogar assim. Não. Premiação é algo bem definido na lei. O que é premiação para a legislação? É o pagamento em bens ou dinheiro. Então aqui pode ser também, vou dar uma geladeira e tudo mais, né? Ou dinheiro por desempenho superior ao habitualmente esperado. Uhum. Isso é o que pode motivar o pagamento de um prêmio. Uhum. Então, o que aqui requisitos, né? O desempenho superior ao habitualmente esperado. Então, eu preciso de um esperado e um acima do esperado. Porque são os dois requisitos que estão no meio dessa frase, né? Por esperado, significa que eu tenho que estabelecer que valor seria o ok. E a hora que ele bater esse valor, aí sim eu vou pagar aquilo que é chamado de premiação. Então, o primeiro requisito de uma premiação, eu preciso ter uma campanha que estabelece métricas claras do que eu espero da pessoa e ela batendo aquele gatilho, eu vou pagar a ela um prêmio.
se fazer isso certinho. Só que como é que as empresas fazem sem utilizar a solução das Sellers? Isso muitas vezes é feito quase numa informalidade, sem qualquer rastreabilidade e tudo mais. Então, e aí as empresas ainda têm dúvida, né? Mas quando tu tens isso nas Sellers, que tu lança a campanha, tu lança os dados, tem a rastreabilidade de o que tu fez a campanha, que a pessoa bateu, que tu fez o pagamento por conta daquele gatilho, acaba tendo muito mais segurança. Então, acho que a primeira coisa que a gente vale bater um papo aqui é isso. Isso aqui é premiação, pagamento por desempenho superior ao obviamente esperado. Né? Pela forma como a Sellers foi concebida, dá para fazer campanha direta, dá para fazer campanha de premiação direta, não precisa nem usar as campanhas de comissão, mas há casos em que a campanha de comissão ainda vai ser utilizada. Quando tu quer fazer aquele, eu quero 1% sobre o valor da venda, ainda vai usar. A ideia não é substituir tudo. Sim. A Sellers não vem para substituir toda a comissão por prêmio. A Sellers vem para fazer gestão de campanhas de incentivo. Só que a gente percebeu que havia um gap no mercado de entendimento, que o pessoal do comercial não sabia a diferença de premiação para bonificação. Ô, Thiago, mas principalmente porque também a reforma trabalhista ela é recente, a gente está falando de 2018, tem a sua certa... Sim. Não sei como é que é a jurisprudência no que diz respeito a isso. É bem seguro. A gente tem posições bem pacíficas. O problema é aquilo. Às vezes o jurídico não consegue chegar lá para instruir o time comercial de que, olha, vocês têm uma diferença aqui e acaba dando conflito. Por quê? Aí, fiz uma premiação, deu uma ação judicial. A ação judicial só dá problema. Como é que é? A premiação dá problema de ação judicial. Não, é porque a premiação foi feita de uma forma que não era correta. Não, e convenhamos, a ação judicial pode dar por qualquer coisa então, assim, eu acho que se deu, você tem que, de alguma maneira, saber que você fez bem feito, que tá tudo certo, que você tem como comprovar que a tua intuição... Eu confesso que eu, intimamente falando, assim, né, tirando aqui eu ia dizer a gravata do advogado, né? Mas eu não uso gravata, então não dá nem pra tirar. Mas assim, tirando um pouco dessa coisa de advogado, eu sinceramente prefiro correr o risco de ter que pagar 50% do que ter a certeza de pagar 50% de extra, né? Então eu acho que assim, hoje... tem segurança jurídica de sobra depois da reforma trabalhista para trabalhar mais agressivamente com premiações. Sim. Eu não estou dizendo para substituir todas as comissões e bônus por prêmios, mas há uma segurança jurídica para trabalhar isso. E as empresas estão explorando isso mal. Então a gente nasce como uma solução de campanha de incentivo, mas a gente percebeu que a gente também precisava instruir o nosso mercado. Sim. Com essas diferenças, né? Desculpa, falar. Não, que eu ia dizer que tem cliente que veio... Não, agora como é que vem? Ele acha que a gente vai resolver um problema que ele quer dar um jeito de pagar sem pagar imposto. Não é a proposta. Não. Agora, existe premiação. Você conhece? Não, como que é isso? Para fazer premiação, eu desconheço uma solução que seja tão completa a ponto de atacar todos os pontos que a legislação exige que sejam atacados ou que sejam levados em consideração para poder se configurar uma premiação. Então, a gente já nasceu dessa maneira. Então a gente venceu essa etapa e agora a gente tá tendo uma situação engraçada, interessante, para não dizer, onde o pessoal tá querendo pagar auxílio, vale, outras verbas salariais via plataforma, dada a facilidade de uso e tal. Isso também é algo tranquilo, né? O que a gente vem se deparando aí, né? Quando a gente criou ali a Sellers, né? Lá no início foi sempre pensando em campanhas de incentivo, né? Ligadas à premiação, que nem o Gui comentou agora. A gente já vem agora com clientes querendo colocar quase todo o pagamento ali. E o que acontece? Aí a gente tem variados benefícios sendo pagos, temos comissões, temos bonificação, temos premiação. E aí que vem a confusão. Alguns clientes nos chamaram imaginando que a gente seria uma solução para qualquer tipo de lançamento contábil lá a respeito de pagamento de salários, né? Pagamento de funcionários, remunerações variáveis em geral. Como se fosse a forma de formalizar um pagamento por fora, não é o caso. E a gente não é. A gente é uma ferramenta que facilita todos esses trâmites, mas a gente é uma ferramenta como um banco, né? Claramente como um banco nessa ideia. E como a empresa vai lançar isso contabilmente depende de cada empresa. Exato. Pra gente é tão lógico, mas dá pra ver que a gente ainda tem comunicado. Tanto é que a gente tá aqui gravando. Nós somos a Sellers Bank, um banco de gestão de campanhas de incentivo. Ponto. Perfeito. Se nós somos um banco, significa o quê? Tu podes usar a nossa conta bancária para te pagar o que tu quiser para o teu funcionário. Exato. Quer pagar o salário dele por ali? Tu faz a TED para a conta dele e paga o salário. Como tu vai pagar se tu usar o Itaú, o Banco do Brasil, o Caixa Econômica Federal? Qualquer banco. Ponto. Perfeito. A gente automatiza as campanhas de incentivo. E a gente ainda te ajuda, e a gente ainda te capacita.
tem outras formas que não é só bônus, olha premiação, olha para isso. Então, assim, não dá para confundir as coisas. A gente dá muita transparência, mas é tudo feito na forma como a empresa está fazendo hoje, usando o grande banco, mas agora usa o banco da Sellers. Exato. Né? E uma coisa que a Sellers vem, que como o Thiago colocou, então todo ali todo é lançado dentro do banco da Sellers e a estratificação disso é um ponto-chave, né, Thiago? Que a gente tem ali no extrato do usuário a discriminação ali de cada... Que é a rastreabilidade, né? A rastreabilidade de cada entrada... Por que tu ganhou esse valor, né? Por exemplo, e vamos lá, se tu tens uma relação seletista, uma relação CLT, se tu pagou o teu funcionário, sei lá, um ressarcimento. Imagina que o funcionário teve um gasto lá excepcional e ele vai ser ressarcido. Tem rastreia aquilo, que aquilo é um ressarcimento, é uma indenização, aquilo lá não é salário. Ah, não, paguei bônus. É bônus, vai incidir depois os encargos. Lá no Lerite a pessoa vai passar, que ele recebeu R$500 de bônus. Vai aparecer lá no Lerite, ele vai contabilizar como se ele tivesse pago a mesma coisa via Banco do Brasil. Perfeito. Ponto. Então, assim, ó, não há a diferença nisso. Claro que, como eu falei, a gente nasce para ser uma gestão de campanha de incentivo e automatizar toda essa parte. Mas querer usar para outras coisas não é problema nenhum, né? Então, acho que é muito isso. Assim, ó, a gente nasce para fazer essa gestão, para fazer essa automação, a gente nasce para fazer essa capacitação. E quer ver, Xandão, e tem outra dúvida que muitos clientes têm sobre a premiação ainda, né? Que só pode fazer 2 por ano, que também é outra falácia, que vem um monte de gente falando isso, e isso vem, mas eu entendo essa confusão. Por quê? Porque quando teve a reforma trabalhista foi uma feita meio torta, porque ela foi feita via medida provisória. E a medida provisória, que é a reforma trabalhista, ela teve uma medida provisória que alterou a medida provisória. Isso mesmo, gente. A reforma trabalhista é uma medida provisória que foi alterada por outra medida provisória. E essa segunda medida provisória, ela previa que a premiação podia ser feita 2 vezes por ano. Só que, no trâmite do Congresso, a primeira medida provisória, que era a reforma trabalhista, ela passou e foi aprovada. A segunda MP, ela caducou e ela perdeu o efeito dela. Ela não foi aprovada no Congresso. Logo, a parte da reforma trabalhista da segunda MP, que previa a limitação de 2 por ano, caiu por terra. Hoje, na CLT, de acordo com todas as reformas trabalhistas, de acordo com toda a legislação que veio depois, não existe uma limitação de 2 vezes por ano para te fazer campanha de premiação. Ou qualquer limitação. Tu pode fazer campanha de premiação de um dia. Uhum. Tu tá lá com estoque alto pra caramba. Vou dizer, Exato, gente, ó, exato. se vender 1000 picolés de morango hoje, ganha R$100 no final do dia. Prêmio, pronto. Sim. Eu não esperava vender 1000 picolés, estabeleci qual é o meu ok, bateu aquilo, desempenho superior ao esperado pro dia de hoje, ponto final. Ponto. É óbvio, né, gente, aqui não vamos pensar em também estabelecer, vendeu já é prêmio. Não vamos estabelecer metas esdrúxulas. Não tenta dar o jeitinho, né? Vamos falar sério. A gente está querendo aqui incentivar campanhas para vender mais, positivar mais margem, venda mais faseada, que a gente chama, né? Uhum. Não deixar para vender tudo no final do mês, Sim. também vender no começo do mês. É para isso que a gente serve. Então, assim, a Sellers hoje, para quem já está usando regularmente, traz muita segurança jurídica por trazer toda essa rastreabilidade, por trazer tudo isso num único sistema, mas não adianta querer achar que a Sellers é pagamento por fora. Não é. É como usar qualquer outro banco, como usar qualquer outro sistema. A gente oferece essa rastreabilidade. Premiação, comissionamento, a gente está falando de pessoal que é funcionário, seletista, e quando a gente está falando de um cara externo, de representante comercial... Quando a gente está falando de representante comercial, Gui, aí isso já não muda tanto, porque o representante comercial ele é um prestador de serviço, ele é uma pessoa jurídica, regra geral, uma pessoa física, ele prestando serviço. Tudo que ele ganhar, ele vai emitir nota fiscal. Aí ali É como se fosse... É comissão. É comissão, como se fosse não faz diferença. Sim. A premiação faz diferença quando eu estou falando de relações seletistas. Ok. No resto, é prestação de serviço, ele recebe uma comissão lá de 6% da representação comercial. Acabou. Ele emite uma nota fiscal. Tudo que eu depositar na conta dele é nota fiscal, salvo se eu depositar na conta dele uma verba indenizatória, sim. Se eu depositar um reembolso, alguma coisa. Aí não. Mas tu tem novamente a rastreabilidade. Então é isso aí. Ô Thiago, e uma coisa também que surgiu, uma vez que a gente avançou nas conversas e ficou claro para as pessoas que nada mais é, que a plataforma nada mais é do que uma facilitadora para que ela use o que tem à disposição, que ela já vem fazendo normalmente, que é pagamento de comissão, e de quem já fazia premiação consegue ter mais conforto de fazer premiação através da plataforma, ou passar a fazer, uma vez que, como tu bem colocou, ela tem agora uma segurança jurídica por trás.
Uma coisa bem comum na indústria, no mercado de distribuição, é você utilizar verbas de outras empresas para poder fazer esse movimento de remuneração variável da tua equipe ou dos teus representantes. Então, por exemplo, uma distribuidora, ela vai ter uma verba comercial, que são os acordos comerciais, né? Uma verba comercial onde a indústria XPTO disponibiliza lá tantos milhões de reais para que efetivamente, muitas vezes ela mesma desenhe qualquer campanha que ela quer que seja utilizada, né, por essa distribuidora. Então ela recebe essa grana e ela efetivamente constrói as campanhas e remunera quem bate as metas via premiação ou comissionamento, né? E aqui, na verdade, eu queria que tu explicasse um pouquinho sobre esses acordos comerciais, porque eu lembro que quando trouxeram isso à tona, misturaram um pouco a gente com como é que eu vou contabilizar isso. Não, e assim, e eles misturam literalmente o que acontece, olha só. Isso aí existe desde que o mundo é mundo. Uhum. Não foi a Sellers que criou essa metodologia. Isso já existe hoje, só que tu usa o que a gente chama que é o bancão, né? Tu faz esse pagamento já, mas tu utiliza o Banco do Brasil, Caixa Econômica, etc. Ou tu faz pagamento por fora. Cada um dá o seu jeito. Mais uma vez, assim, dá para fazer tudo isso via Sellers. Como tu vai contabilizar, aí depende de empresa para empresa. Mas é a mesma forma como ela faz hoje, não muda nada. Se ela hoje está fazendo pagamento por fora, ela não vai contabilizar, é um problema dela. O Itaú não está nem aí se ela está usando pagamento por fora ou não. Agora, a empresa que quer fazer todo o rastreamento, quer fazer todas as declarações, aí ela vai ver o tipo de relação que tem com cada um. Então, isso pode colocar lá no salário como premiação, isso pode colocar lá na representação comercial como emissão de nota fiscal, a empresa pode fazer o pagamento, pode exigir uma RPA, né, que é o monome, a empresa pode colocar aquilo como ressarcimento. Então, a empresa hoje, ela faz do mesmo jeito que ela já faz hoje, mas ela pode utilizar o banco das Sellers para fazer isso. Tem desconto, aquele desconto incondicional também, né? Exato, que tu pode fazer o desconto, tu pode fazer também as retenções de IR e tudo mais, depende de qual da forma. Mas eu acho que eu tô sendo tão objetivo assim nessa resposta, porque a gente, às vezes, as pessoas confundem a nossa plataforma com qualquer outra coisa. Não adianta que assim, é a mesma coisa que o grande banco, só que a gente consegue fazer toda a automação. Se tu queres fazer um pagamento ali por fora, é a tua responsabilidade. A gente não assume essa responsabilidade. Essa foi uma confusão sempre. Porque se ele quer pagar, olha, não, mas eu tenho R$1.000 que eu pago por fora. Tá, mas tu pode usar a nossa plataforma para pagar por fora, mas eu não tô falando nada que tu deves. A gente tá falando, não deve. Não deve, exatamente, não deve. Mas tu faz esse pagamento usando o Itaú, não vai fazer diferença nenhuma. O Itaú não tá nem aí. Se tu tá pagando salários, se tu tá pagando verba indenizatórios, o Itaú não te pergunta isso. O Itaú uma decisão contábil. Ele faz uma tramitação da grana. A gente oferece tecnologia, serviço. A gente oferece tecnologia, transparência, rastreabilidade. É para quem quer fazer certo. Quem quer fazer certo. A gente nasce para isso, né? E para fazer a gestão de tudo que já existe desde que o mundo é mundo. Só que ainda é feito de uma forma super manual, né? Legal. Então a gente só para automatizar isso. Perfeito. Xandão, acho que não esquecemos de nada, né? Acho que está claro. Acho que essas são as principais dúvidas, assim, né? Eu acho que é bem isso, assim, entender que a gente nasce para fazer a rastreabilidade completa de todos esses pagamentos, que a gente capacita as pessoas para entenderem de premiação, não porque a gente quer que elas só façam isso, mas porque a gente quer que elas saibam que, né, de repente ela vai sobrar mais dinheiro para te incentivar mais ainda as pessoas, né? E depois entender qual é o papel, onde é que a Sellers se encaixa e que ela não se encaixa, né? Então ele é um banco que vai fazer essa gestão para te fazer esse teu relacionamento cada vez mais próximo com os teus vendedores. Perfeito. Eu acho que é importante também deixar esse canal agora de comunicação aí, de dúvidas, né? Eu acho que a gente tem o nosso. Eu acho que a gente a Sellers está nas redes sociais, né? Se colocar lá no Instagram, no Facebook, vai nos achar. E pode mandar a sua dúvida por lá, se essa dúvida é de agora, daqui a pouco tá vendo mais na frente, pode mandar as dúvidas, a gente sempre responde. Os canais comerciais da Sellers também estão à disposição. Mas, realmente, o nosso caráter é dar muito mais segurança para que as empresas possam focar no que interessa, que é criatividade de campanha para gerar resultado. Ótimo. Perfeito. Xandão, obrigado. Thiago, obrigado. Pessoal, esse foi o nosso podcast com esse viés um pouco mais jurídico para que a gente possa tirar as dúvidas aí que surgiram dos nossos clientes e de vocês, que se não são, serão futuros clientes. Permanecemos à disposição nos canais aí da internet para a gente poder continuar o nosso papo. Um abraço a todos, até mais. Valeu.